Fala aí, investidor e investidora, meu nome é Gabriel, sou analista CNP especializado em ações e no vídeo de hoje eu vou trazer informações sobre Via e também a Magazine Luiza. Afinal de contas, essas duas empresas estão entre as maiores quedas da bolsa. Então, se você quer entender qual seria o meu argumento para escolher uma ou outra empresa, eu vou te convidar a assistir esse vídeo até o final. E além disso, vou te convidar a curtir esse vídeo, se inscrever no canal, porque assim você vai me ajudar a crescer aqui dentro do YouTube e poder impactar mais investidores que precisam conhecer um pouco mais sobre essas duas empresas. Os últimos 12 meses para as duas companhias, na verdade para todo o setor de varejo, é realmente muito ruim. Tanto a Via como também a Magazine Luiza caem mais de 80%. Inclusive, o cenário para a Magazine Luiza é ainda pior. Essa que antes era uma empresa que superava centenas de bilhões de dólares de valor de mercado, acaba que é uma empresa que enxugou bastante a sua relevância no cenário nacional. As quedas nas ações da Magazine Luiza atingem quase 90%, ainda maior do que a própria Via Varejo. De fato, aqui a gente tem que tomar cuidado com um princípio que é muito importante. Na verdade, é o viés chamado viés da ancoragem. Isso por quê? Não necessariamente porque as ações caíram que agora elas estão baratas. Então, mesmo com a queda tão acentuada, entre as maiores quedas de toda a bolsa de valores, não é isso que tornou as empresas mais baratas. Então, não compre Via, Magazine Luiza ou qualquer outra empresa que tenha despencado as suas ações nesses últimos meses, simplesmente pensando que um dia elas vão voltar ao mesmo patamar de preços antes da pandemia ou antes dessa última grande queda da bolsa. Isso não vai acontecer. Algumas empresas sofreram perdas tão grandes que acabam sendo irreversíveis. Inclusive, emendando esse discurso de viés da ancoragem, o primeiro motivo pelo qual eu acredito que as ações caíram bastante se refere ao aumento da taxa Selic. A gente falava que até o começo do ano passado a taxa Selic girava ao redor de 2%, 3%. Hoje o cenário é outro, inclusive a taxa Selic deve continuar aumentando, seguindo aumentos na Europa que deve acontecer, aumentos no Banco do Japão, aumentos no Banco Americano que impactam todo o restante da economia. Ou seja, não é somente no Brasil que a gente está vivendo um momento de alta da taxa Selic. Outros países também aumentam a sua taxa básica de juros. Consequentemente, toda a renda variável no mundo inteiro cai bastante. E por mais que nos outros países talvez isso seja algo pontual, mas no Brasil, mesmo com a redução da taxa Selic que está prevista a partir do ano de 2023, ainda assim a gente não vai recuperar uma taxa Selic tão baixa a ponto de destravar o valor dessas empresas. Eu digo isso porque nesse vídeo aqui eu expliquei como que faz um valuation de empresas de crescimento. Ou seja, toda vez que você aumenta um pouco a taxa Selic, você já tem um impacto muito grande no valuation da empresa. Ou seja, o valor da ação, o preço por ação. Consequentemente, já que a gente não vai ter a mesma taxa Selic do mesmo patamar do ano passado, talvez nunca essas empresas vão negociar ao mesmo preço de antes. Então, muito cuidado com o viés da ancoragem. O segundo argumento também acaba sendo um puxado do primeiro. Afinal de contas, a taxa Selic está subindo cada vez mais no Brasil e no mundo inteiro. Isso é um sinal, é um reflexo de que a economia mundial também não vai nada bem. A gente vê isso no noticiário diariamente. A gente vê uma preocupação muito grande dos banqueiros, lá dos bancos centrais da Europa, que estão vendo talvez um dos momentos mais conturbados, até mesmo assemelhando no que a gente viveu lá em 2008, a grande crise financeira recente. Então, há uma preocupação generalizada. A gente vê uma inflação que está estourando níveis recordes nos últimos 30, 40 anos na Europa, nos Estados Unidos. Então, de fato, o momento macroeconômico ele é muito perigoso. A gente sabe quanto que o macroeconômico ruim acaba gerando prejuízos, acaba gerando um momento ainda pior no setor de varejo, já que o varejo depende de um bom ambiente econômico. Então, agora juntando uma economia muito estourada, uma inflação nas alturas, com recorde de preços, ainda assim com o preço de combustível, né, o preço da gasolina, do diesel, do álcool muito caro, faz com que o frete, que é tão importante para essa indústria do varejo, fique ainda mais caro. Então, o que a gente vê? Que a inflação, por si só, já destrói bastante o poder de compra do brasileiro, do mundo, inclusive. Os custos ficam mais caros, porque os custos são registrados conforme a inflação, são registrados conforme uma gasolina e diesel mais caros. Então, a gente vê uma margem sendo pressionada de duas frentes, tanto através de uma redução do poder de compra, como também a inflação de custos impactando os reajustes das despesas. E, inclusive, além disso, né, a gente vê que a taxa Selic também mais alta também faz com que as despesas financeiras, através de juros dessas empresas, também aumentem. Então, olha só, sabendo que o varejo ele sempre é negociado com uma margem de lucro muito pequena, qualquer aumento de juros faz com que as despesas financeiras com juros aumentem, e qualquer coisinha além, qualquer coisinha que sobe, já impacta mais no lucro líquido. Então, de diversas formas que a gente analisa, a gente vê um cenário muito ruim para as empresas varejistas.
E em terceiro ponto, aí sim que veio para coroar, né, para ser a cereja do bolo de uma forma negativa, é uma mudança setorial que aconteceu muito repentina e muito agressiva ao mesmo tempo. Então, se até 2, 3 anos atrás a gente já falava que o setor de varejo é muito complexo, hoje ficou ainda mais complexo com a entrada da Shopee. E não só a Shopee, na verdade, teve esse grande desempenho nos últimos anos. O Mercado Livre, né, que já é bem mais antigo aqui no Brasil, mas o que eles fizeram esses últimos 3 anos em termos logísticos também é algo incrível, né, algo realmente que merece um destaque. A gente sempre falava que a Magazine Luiza deveria ser o player mais bem negociado, deveria ser o player que existiria com um prêmio de mercado maior, dada a sua logística, dada a sua tecnologia, mas o que de fato eles vêm fazendo, no caso do Mercado Livre, é algo excepcional. Então hoje talvez seja que o principal player, o player mais preparado que nós temos no nosso mercado, seja o Mercado Livre. Magazine Luiza ficou talvez mais para segundo lugar. A Lojas Americanas, que até um tempo atrás ninguém dava muita atenção, começou a ter um desenvolvimento também bem favorável, tem uma gestão muito ativa, uma gestão realmente que sabe o que faz. Então, de diversas formas, a gente também vê que esse setor ainda mais complexo do que já foi no período recente. Então, reunindo todas as informações, eu acho que tanto a Via como também a Magazine Luiza, apesar das quedas, ainda são empresas muito vulneráveis, são empresas com baixíssima vantagem competitiva, que por si só já me afastaria do investimento nessas empresas. Até porque não é porque essas empresas caíram tanto que a gente deveria comprá-las agora. Até porque hoje, no atual cenário da Bolsa de Valores, existem empresas de preço igual ou até mesmo inferiores que possuem muito menos risco. Ou seja, uma alocação de capital talvez deveria fazer muito mais sentido uma empresa de igual potencial de retorno, mas com risco menor do que Via e Magalu. Até porque uma das principais perguntas que vem a mim no meu Instagram se refere: será que esse é o momento de colocar mais dinheiro na Magazine Luiza, sabendo que a minha carteira está no prejuízo? Essa é uma das dúvidas mais frequentes e eu sempre respondo da mesma forma. Não é porque as ações caíram que a gente deve comprar. Isso porque se a taxa Selic voltar a cair ano que vem, por mais que essas empresas poderiam respirar mais aliviadas, tomar um fôlego realmente grande, outras empresas de crescimento também vão conseguir voltar no mesmo patamar. Então, de fato, por mais que Via e Magazine Luiza possam se valorizar com a queda da taxa Selic, outras empresas têm menos risco dada o mesmo potencial de retorno. Mas ainda assim, como eu disse no começo do vídeo que eu iria escolher entre uma empresa ou outra, eu vou citar aqui 3 argumentos pelos quais eu ainda acredito que a Via, dado o risco muito alto das duas, ainda assim poderia ter um potencial de valorização um pouquinho maior. Mas volto a repetir, as duas são empresas que, em um cenário ideal, eu talvez não investiria, as duas são de altíssimo risco. Mas entre uma ou outra eu ainda ficaria com a Via pelo primeiro motivo, que se a gente analisar as perspectivas dos bancos e economistas para os próximos anos, a Via vai negociar com uma margem bruta e margem EBITDA ligeiramente maior. Nada demais, ainda assim seria uma margem muito estreita, muito pressionada, mas ainda assim melhor do que a Magazine Luiza, o que obviamente já começa a mostrar talvez uma recuperação da Via. O segundo ponto, essa, por ser uma empresa muito endividada, né, realmente um cenário não muito favorável internamente ali para a Via, mas por ela ser mais endividada, em um contexto de redução da taxa Selic, ou seja, que as despesas de juros são menores, talvez ela pode sentir um fôlego, né, ganhar um fôlego mais forte do que a Magalu, que não é uma empresa endividada, pelo contrário. Então aqui também existe esse cenário em que ela vai se sentir um pouquinho mais aliviada. E o terceiro ponto, que fala sobre o preço especificamente, eu vejo que hoje as perspectivas futuras para a Via talvez correspondam a uma empresa mais barata do que a Magalu. Por quê? A Via hoje, pegando os múltiplos futuros, negocia com EV sobre EBITDA na casa de 5 vezes, enquanto a Magazine Luiza negocia com EV sobre EBITDA futuro de 15 vezes, ou seja, uma empresa 3 vezes mais cara, embora o crescimento entre as duas não mais vão ser tão diferente assim. A gente viu que a Magazine Luiza não mais tendo aquele desempenho que a gente sempre via anos passados. Ou seja, em preço e em qualidade, eu vejo uma ligeira melhora na Via. Embora a gestão da Magazine Luiza, o que a empresa faz internamente, em termos de logística, em termos de tecnologia, é muito melhor para a Magazine Luiza, não resta dúvidas. Mas um pouquinho mais de qualidade e bastante diferença em preço, ainda me faria optar pela Via ao invés da Magazine Luiza. Agora eu quero devolver essa pergunta para você. Qual das duas empresas você investiria? Não pode fugir, não pode falar que não investiria em nenhuma delas. Quero saber, se você tivesse que escolher qualquer preço, qual você pegaria hoje? Espero que as suas respostas aqui nos comentários que eu vou ler tudo. Agradeço a atenção, espero que você tenha gostado aqui desse vídeo, da forma que eu expus, né, os principais argumentos, os principais fatores que fazem essas empresas caírem muito no dia de hoje.
e, inclusive, espero você lá no próximo vídeo. Agradeço a atenção e até a próxima. Valeu!